intervir quando a mulher de Potifar, ela tenta seduzir José, de maneira alguma. Deus também não interfere no momento em que o próprio José, ele vai cair dentro de uma prisão. Deus não entra. A todo momento que você lê a história de José, parece que Deus, ele se cala. E existe um momento nas nossas vidas em que nós não entendemos a situação que nós estamos passando aparente. E muitas vezes nós, como ser humano, isso aí é natural. Nós começamos a o quê? A nos entristecer, a ficarmos desesperados pela situação. Algumas pessoas se acomodam, abandonam a fé, saem da igreja e ficam revoltados com tal situação. Mas eu quero te dizer uma coisa, que tudo aquilo que acontece na vida de todos os seres humanos que estão debaixo da terra, só acontece segundo a permissão de Deus. Então, se você já deixou a sua casa e veio hoje cultuar a Deus aqui, eu quero te dizer que Deus, ele já está a par de tudo que você tem passado. Mas eu sei que você, em sua maioria das vezes, em suas orações, você chega diante de Deus e clama, porque é que isso, aquilo, acolá tem acontecido com você, sendo que você se tenta mostrar uma pessoa fiel a Deus, de tal maneira de não poder passar por tais situações. Eu quero te dizer para você que a vida do crente é assim. Ela é como se fosse uma gangorra. Ela muitas vezes ela está lá em cima e de vez em quando nós estamos lá embaixo. Mas é isso que nós temos que tirar como característica para a vida de um cristão. É que nem todos os momentos na nossa vida nós estaremos em lugares altos. Em sua maioria das vezes nós estaremos passando por lugares baixos. E nos lugares baixos são os melhores lugares. Por quê? Porque é nos lugares baixos em que nós aprendemos com a palavra que foi lida, quando nós nos humilhamos debaixo das potentes mãos de Deus. E Deus, ele começa então a ouvir o nosso clamor, e ele começa a entrar na peleja em prol das nossas vidas. Então a Bíblia diz que houve uma época então em que José interpreta sonhos e ele é honrado. E quando José ele é honrado, ele vai se tornar o quê? Governador do Egito. E como governador do Egito, ele tinha agora a autoridade de matar e de dar vida. Se fosse para nós hoje, pense contigo, aquela pessoa que tanto te prejudicou na sua caminhada, se você se tornasse hoje um governador, o que você faria com ela? Você a perdoaria ou você tentaria ir ou fazer alguma coisa ruim contra essa pessoa? A Bíblia diz lá no livro de Gênesis aqui que nós estamos lendo, lá no finalzinho, que José ele vai dizer assim: vós intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, como se vê no dia de hoje, para a salvação de muitas almas, que isso se sucedeu. Irmãos, tudo estava planejado por Deus. Porém existe no ser humano, dentro da nossa mente, um lado que chama consciência. E quando a consciência pesa, nós encontramos algumas dificuldades para lidar com o nosso dia a dia. Porque a consciência é tipo como se nós, podemos dizer assim, como se fosse um demônio. Que fica em sua maioria das vezes no capítulo 38 por nome de Judá. Os irmãos se envolveram os 12 discípulos de Jesus. Por isso que existe 24 tronos lá no trono de Deus, cujos anciões adoram a Deus noite e dia. E esses 24 aqui dos 12 que da qual eu estou me referindo, um dele por nome de Judá, ele trazia consigo aqui no seu cordão, diz a respeito deste homem que, pela consciência daquilo que ele havia feito com seu irmão, de ver o estado do seu pai, talvez chorando em sua maioria das vezes pela morte de José, agora o ressentimento bate dentro do seu coração. E o que Judá faz? Judá ele vai descer até a casa de um homem chamado Adulão, cujo nome era Ira. E ali ele vai encontrar uma mulher por nome de Sua,
na qual ele vai possuir. E a Bíblia diz que ela concebeu e vai dar à luz a um filho chamado Er. Ela vai tornar a conceber pela segunda vez e vai dar à luz a um filho chamado Onã. E continuou ela dando à luz a um filho e chamou o nome de Selá. E Judá estava em Quisibê quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, seu primogênito, e o seu nome era Tamar. O que estava acontecendo aqui é de que este homem por nome de Judá, quando ele acaba de se casar com a sua esposa, ela vai dar à luz a 3 crianças. E quando ela dá à luz essas 3 crianças, a Bíblia diz que o seu primogênito chegou na hora de casar. E como de costume do judeu naquela época lá, o pai preparou tudo. Preparou uma mulher por nome de Tamar para que ele pudesse se casar. Só que a Bíblia diz assim, então disse Judá, a Bíblia diz assim, porém, o primogênito de Judá, ele era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Aí as pessoas, em sua maioria das vezes, pensam que Deus, ele não entra com o seu lado de justiça. Ele entra sim, quando ele quer. Deus, ele tem o seu lado de misericórdia, mas também tem um lado de justiça. A Bíblia diz então que ele era o primogênito de Judá, e por consequência disso ele fazia aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. E Deus o quê? Ele vai o matar. E quando Deus o mata, para que possamos entender, capítulo 25 do livro de Deuteronômio. Se você quiser que eu leio muito rápido, é melhor para os irmãos. Capítulo 35, versículo 5 do livro de Deuteronômio está a lei do levirato. O que consistia a lei do levirato? Era para dar a continuidade do nome do falecido. Era assim, na casa em que um homem que havia casado e ele tivesse outros irmãos, se por acaso a viúva perdesse o marido e ela não tivesse filho, o seu irmão, ele tinha que coabitar com ela para que ela pudesse dar à luz a um filho, e esse filho, para que ele pudesse dar o nome ao primeiro marido dessa mulher. A Bíblia diz assim, a lei: quando irmãos morarem juntos, capítulo 25, versículo 5 do livro de Deuteronômio, e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito, ou seja, o primeiro que ela der à luz, será o sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Isso é a lei do levirato. Então a Bíblia diz então que Judá agora ele vai pegar quem? Ele havia morrido, ele vai pegar Onã. E quando ele pega Onã, a Bíblia diz assim: casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que quando a possuía seu irmão, a Bíblia diz que ele tinha o coito interrupto, para que os irmãos maiores de idade saibam o que é isso. Ele fazia assim, pelo que desagradou a Deus também, Deus o matou. O último filho que Judá teve ainda era criança. Então ele vai chegar em Tamar e vai falar para Tamar: Tamar, quando ele tiver uma idade bem grande, o meu último filho, o que eu vou fazer? Ele será dado a você como marido, e você vai continuar na nossa família.
E o tempo passa e Judá esquece. Só que Tamar não se esqueceu. E como Tamar não se esqueceu e viu que Judá havia se esquecido, e que o menino já era grande, ele já podia adquirir uma família, a Bíblia diz então que Tamar, a sua nora, ela ficando na casa ali dos seus pais por muitos dias, acaba morrendo Sua, que era a mulher de Judá. E a Bíblia diz que depois dele ser consolado, ele subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o seu sogro sobe a Timna, a tosquear-se as ovelhas. Então ela tirou de sobre si os seus vestidos de viuvez, que era uma roupa preta, que eles colocavam naquela época para simbolizar a sua viuvez. E a Bíblia diz que ela se cobriu-se com um véu e envolveu-se e assentou-se à entrada de duas fontes que estão a caminho de Timna, porque via que já era grande o seu filho Selá, e ela não lhe fora dada por mulher. E a Bíblia diz então: e vendo Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te-me para te possuir, porquanto não sabia que era a sua nora. O que aconteceu aqui, irmão, era que Tamar, ela tira sua roupa de viúva e coloca agora um véu sobre si. Ela se assenta no lugar onde as prostitutas cultuais daquela época ficavam. E não conhecendo Judá, que era sua nora, ele vai ter uma relação sexual com ela. E quando Judá tem uma relação sexual com ela, ele vai prometer para ela, trazer para ela o que de pagamento? Um cabrito. Só que ela vai dizer as seguintes palavras para ele: olha, eu sei que você vai enviar para mim um cabrito, mas eu quero que você deixe comigo algum tipo, alguma coisa que você tem, para que de fato você venha voltar. Isso aí é normal entre nós, irmãos. Quando nós fazemos algum negócio com alguma pessoa com que nós não conhecemos, nós falamos assim: deixa tal coisa comigo, porque tal dia, quando você vier de novo, você pega isso e leva de volta consigo. Isso aí era normal. Só que normal não era fazer o que Judá fez. Aí os irmãos estão aí catutando na cabeça o culto de missões, pregar sobre Tamar. Mas se fosse para mim intitular essa mensagem aqui, eu queria intitular a ela, era neste instante: 3 coisas que um homem e uma mulher missionária diante de Deus não se deve perder nesses últimos dias: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. A Bíblia, irmãos, ela é muito linda. Existe uma prática em que a Bíblia explica a Bíblia. E quando nós lemos isso, ela é muito interessante. Na época em que os reis viviam, eles traziam, aonde o seu cordão ou o seu lenço ficava pendurado, eles traziam consigo aqui um anel de selar. E quando esse anel de selar, ele era colocado na argila, ninguém podia revogar ou quebrar o decreto que ele havia posto, a não ser ele próprio. Então eu quero que os irmãos entendam algo da parte de Deus sobre isso que eu vou vos dizer a respeito disso aqui agora. Livro de Efésios. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Livro de Efésios, no seu capítulo 1, a partir do versículo 11, diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança. Nele quem? Em Jesus.
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem, preste atenção nisso aqui, em quem, diz a palavra de Deus assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, é isso que eu estou vos pregando, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. Glória a Deus. Nos dias em que os reis viviam, eles selavam com seu anel de selar. Louvado seja Mas só que há mais de 2000 anos atrás, Jesus, como ele é assunto ao céu, ele fez uma promessa de que ele haveria de nos selarmos. E quando eu olho para cada um dos irmãos que está aqui, eu posso ver que você tem um selo, que você é diferente, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. glória a Deus. Aleluia. Capítulo 1, versículo 13 diz: e tendo nele também crido. Você já creu nele? Você já creu nele? Se você já creu, a Bíblia diz assim: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus já selou com o seu anel a sua vida, irmãos. Maravilha. Eu tenho 5 minutos para terminar essa mensagem. Não sei como terminar. Cordão. Ou melhor, falar de lenço. Evangelho de João. Preste atenção nisso aqui. Já vou terminar, irmãos. Meu Deus. Aleluia. Evangelho de João, o seu último capítulo, diz assim. Mentira, o último nada. O capítulo 20, que fala da ressurreição de Jesus. Eita, Jesus da glória. Glória a Deus. Preste atenção aqui, ó. Capítulo 20, versículo 7 do livro de João. Diz assim, não vou ler tudo por causa da hora. Diz assim: e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Isso aqui é muito interessante, irmãos. É a ressurreição de Jesus. Quando Jesus está ali no sepulcro, havia um lencinho que eles colocavam sobre o rosto da pessoa. E eu já disse esses dias aqui na saudação, quando o judeu ele trazia consigo lenço, e quando ele estava fazendo o seu banquete na sua casa com os seus senhores, ele acabava de comer e limpava a barba e jogava o lenço. E quando ele jogava o lenço, os seus criados sabiam que ele podia tirar a mesa. Mas quando ele fazia as seguintes coisas, quando o seu senhor ele pegava, dobrava o lencinho que ele limpava a barba e colocava sobre a mesa, enrolada assim, dobrado à parte, nenhum dos seus criados tiravam a mesa. Por quê? Porque isso significava que ele vai voltar para comer. Era isso da cultura judaica. E quando nós vemos na ressurreição de Jesus que o lencinho que ele trazia não estava jogado no chão, mas que estava dobrado e posto à mesa do lado, ali no lugar certinho, Jesus estava mostrando para todos nós e para os seus discípulos que ele vai voltar. Sobre cajado não vou falar porque não vai dar Louvado tempo. seja Deus. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, irmãos. Então, o lenço posto do lado significava que Jesus ia voltar. Aí nós lemos a palavra de Deus de que todos nós fomos selados.
Aí nós entramos lá no livro de Apocalipse. Teve uma pessoa que leu aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3. Foi a irmã. Capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Preste atenção no cenário. Olha que legal. Por que eu estou falando isso aqui, que é muito interessante? Porque desde o ano passado e no começo desse ano nós temos tido aí perdas irreparáveis, né? Através da Covid, através desse mal que veio e tem assolado e ceifado inúmeras vidas. Não é para causar espanto nem ninguém não, porque crente que não crê em salvação é crente medroso. Se você morreu hoje, você vai para o céu, irmão. Eu creio na salvação. Se você crê, amém. Se não crê, arrume e basta crer que Jesus ele quer te levar para o céu. Preste atenção nisso aqui, capítulo 5, que eu vou terminar aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, preste atenção, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Irmão, aqui neste texto, ninguém mais poderia abrir o livro e desatar o selo, a não ser aquele que havia selado. Jesus da glória! Meu Deus! E as pessoas têm medo do livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, no capítulo 6, ele vai falar da abertura dos 6 primeiros selos. Não é para causar medo em ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: e eis que o forte anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ei, Jesus Cristo, ele pegou o selo, e só quem pode revogar é Jesus. Só aquele que selou a história da humanidade pode fazer alguma coisa em prol da humanidade. Pode ter em nome de Jesus. Eita, canarabia, vassoura, andará. Jesus foi fazendo assim, irmãos, ó. Ele foi só abrindo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Jesus, ele abriu o selo para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui na presença dele e sermos selados pelo teu Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra,